tarde da noite e uma mulher caminha sozinha por uma rua escura. Saindo do nevoeiro, uma figura encoberta se aproxima dela. Ela ouve passos suaves e se vira para encará-lo. As mãos do atacante se fecham ao redor do seu pescoço, sufocando-o até que ela fique inconsciente. Ele então se agacha sobre ela, puxando uma lâmina afiada. Minutos depois, seu corpo é encontrado pela polícia. Este era o trabalho de Jack o Estripador. Os assassinatos de Jack o Estripador são conhecidos em todo o mundo como um dos mais famosos assassinatos em séries não resolvidos da história. Pelo menos 5 mulheres encontraram seu fim nas mãos desse homem desconhecido e alguns acreditam que o número pode chegar a 11 vítimas. Apesar de uma intensa caça ao homem, a identidade do assassino nunca foi descoberta. Como tudo começou? Mary Ann Nichols era uma prostituta que trabalhava na área de Whitechapel, em Londres, em 1888. Às 13h40 do dia 31 de agosto, ela foi encontrada morta na esquina de Bucks Hall, com profundos cortes na garganta e abdômen abruptamente aberto. Este é o primeiro de 5 assassinatos que aconteceram ao longo de 3 meses, de agosto a novembro de 1888. Os assassinatos foram de Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Endels e Mary Jane Kelly. Todas as vítimas eram prostitutas na área de Whitechapel e quase todas exibiam o mesmo método de matar. Uma das coisas mais estranhas sobre os assassinatos foi que cada corpo estava sem órgãos vitais quando a polícia encontrou a vítima. Esses 5 assassinatos são comumente conhecidos como os 5 canônicos. Afinal, quem foi o estripador? Desde os assassinatos de 1888, ninguém conseguiu identificar o culpado, embora muitas pessoas tenham sido apontadas como suspeitas. O problema que a polícia enfrentou foi o pouco recurso naquela época e a falta de provas concretas nas cenas do crime. Os investigadores teriam que encontrar algum item pessoal do agressor no local que pudesse ser rastreado até ele, ou se alguém pudesse dar uma descrição detalhada dele. A polícia tinha muitas poucas chances de encontrar a pessoa certa. O estripador também parecia saber disso. Ele planejou seus ataques para acontecer à noite e longe de qualquer olhar curioso. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais ele escolheu atacar prostitutas. No fim da era vitoriana, a prostituição era ilegal e as pessoas que se vendiam tinham que se comportar com discrição. Qualquer cliente seria levado a uma área tranquila da cidade onde a mulher sabia que não seria interrompida pela polícia. Mas esses lugares silenciosos também eram um cenário perfeito para os assassinatos. Por que ele foi chamado de Jack o Estripador? Este nome surgiu nos jornais. Esta foi a primeira grande história de assassinato com apelo internacional, então os jornalistas tentariam de tudo para aumentar a conscientização pública. Um jornalista inescrupuloso escreveu em um jornal fingindo ser o assassino e assinou a carta como Jack o Estripador. Desde séculos atrás, isso prova que o ser humano fazia de tudo por um pouco de atenção. E o nome pegou por causa da precisão com os detalhes sangrentos dos assassinatos. Embora a carta tenha sido mais tarde descoberta como falsa, o mundo se agarrou ao nome sensacional que a imprensa deu ao assassino. Como foi a investigação? O misterioso caso de Jack o Estripador nunca foi esquecido e rondou o imaginário dos investigadores até o fim de suas vidas. Até hoje as pessoas ainda são fascinadas pelo caso não resolvido. É por isso que em 1986 o FBI criou um perfil psicológico detalhado de Jack o Estripador para ver se eles poderiam encontrar o culpado examinando os registros da época. O perfil levou em consideração situações geográficas, motivos, conhecimentos exigidos, quaisquer pré-requisitos fisiológicos e potenciais atributos psicológicos. Depois que o modelo foi moldado, tudo o que foi necessário foi vasculhar as anotações e relatórios do caso para ver se alguém suspeito se encaixava no perfil. Quem foram os suspeitos? Ao longo dos anos surgiram muitas teorias diferentes sobre quem era o Jack o Estripador. Alguns afirmam que foi um agente funerário de Whitechapel chamado Robert Mann que examinou os corpos depois que foram encontrados. Uma das teorias mais bizarras é que foi o famoso romancista Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, por fazer anagramas de Jack o Estripador em seus livros. Algumas pessoas também acreditam que o Duque de Clarence, neto da Rainha Victoria, teve uma participação nisso. Isso porque dizem que o príncipe Albert Victor teve um filho com uma mulher que morava em Whitechapel. Acredita-se que a família real e o governo tentaram remover quaisquer evidências da criança, matando-a, qualquer pessoa que soubesse dela. O suspeito mais provável do caso do estripador foi um jovem americano que veio para a Inglaterra em 1888.
Francis Tamblet chegou à Inglaterra 2 meses antes do primeiro assassinato canônico acontecer, e quando comparado ao perfil vemos que ele combina quase perfeitamente. Tamblet estava perto de Whitechapel, assim como o conhecimento local, ele foi treinado como assistente médico, então tinha as habilidades necessárias para encontrar os órgãos e removê-lo rapidamente. Ele deixou sua esposa quando descobriu que ela era uma prostituta e que nutria um ódio pelas mulheres. Isso teria dado a ele um motivo para os ataques. O fim. Infelizmente, qualquer um que tivesse evidência de quem era Jack, o estripador, está morto agora, e com os assassinatos ocorridos há mais de 130 anos, a maioria das evidências agora estão tão contaminadas que não podem fornecer muitos insights. Mas mais do que isso, com todos os suspeitos em potencial agora mortos, conseguir uma confissão do verdadeiro estripador agora é impossível. Como resultado disso, a verdadeira identidade de Jack, o estripador, quase certamente nunca será conhecida, e talvez seja por isso que o caso continue sendo citado até hoje. Bem, meus amigos, terminamos por aqui. Esse foi um dos primeiros vídeos desse canal e eu estou pensando em trazer mais vídeos, então se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal para continuar acompanhando mais histórias curiosas sobre coisas desconhecidas, casos não resolvidos, entre outros mistérios fascinantes que rondam o mundo. Então, a gente se vê numa próxima.